do Ministério Público junto a este tribunal, designado para esta sessão Dr. Michael Richard Reiner, declaro aberta no horário regimental a 25ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Ausentes o conselheiro Artagão de Matos Leão e o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha, ambos por motivo justificado. Fica convocado o conselheiro substituto Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para a composição do quórum. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 24, referente à sessão de 28 de junho. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, para anunciar a devolução dos autos do processo 282.127.14 ao gabinete do conselheiro Artagão de Matos Leão e ainda para comunicar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 852.369.15, 854.264.15, 925.684.15, 669.67.16, 751.694.15, 584.313.15, 759.903.15, 972.950.15, 973.190.15, 410.498.15, 308.514.16, 557.82.15, 128.709.15, 680.622.15, 854.612.15, 511.114.13 e ainda, por fim, 761.613.12. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento dos processos de atos de inativação números 180.020.16, 886.123.15, na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Feitas as anotações, com a palavra o procurador, Dr. Michael Richard Reiner. Senhor presidente, só para comunicar a devolução dos autos 350243/16, que estava em nova audiência do Ministério Público, ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Obrigado. Feitas as anotações, eu também comunico inicialmente o despacho número 159116, proferido nos autos de processo de ato de inativação 63279411, em que o Paraná Previdência, por ocasião do cumprimento de um acórdão dessa primeira Câmara em processo de monitoramento, comunicou ordem judicial da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Ponta Grossa, que determinou a suspensão desses autos, que visavam a restituição de valores que teriam sido recebidos a maior a título de proventos de inatividade, até o julgamento definitivo da ação judicial número 0033.289.21, 2015, 816.0019. Feita essa comunicação de ordem judicial, também comunico sobrestamentos, são dois processos, um na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ato de inativação 52848015, e na Diretoria de Contas Estaduais, o processo de pensão 79784712. Concedo a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, inicio a pauta pelo processo 10.5213/13. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Irati e a Irmandade do Hospital de Caridade da referida cidade. A DAT e o Ministério Público concluem pela regularidade das contas com ressalva, em face de divergências entre o objeto da transferência e o plano de trabalho, além de recomendações. Assim, nos termos da instrução e do parecer ministerial, voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendações. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 10.84.6813, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Cianorte e a Associação do Deficiente Físico do município, no valor de R$ 14.300.
A Diretoria de Análise e Transferências concluiu pela irregularidade das contas e devolução de valores na ordem de R$ 8.077,68, comprovados por meio de recibo simples, por entender não ser possível atestar a efetiva execução das despesas. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica. O voto. Relativamente à constatação de despesas em desacordo com a legislação fiscal, cujo pagamento foi efetivado por meio de apresentação de recibo simples sobre a locação de imóveis, anoto que o fato de o real proprietário do bem locado outorgar poderes para uma pessoa jurídica, visando intermediar a relação de locação com a emissão de simples ou de recibo simples, não configura por si só indício de fraude fiscal, nem tampouco indica a inexecução dos serviços, os quais foram atestados por meio do termo de cumprimento de objetivos. Quanto às despesas de teleprocessamento no montante de R$ 363, a não emissão de notas fiscais não denota por si só a inexecução dos serviços, e a função filantrópica da entidade tomadora e a inexistência de danos ao erário e indícios de locupletamento, bem como a ausência de prejuízos para a execução do objeto avançado, permitem, no caso concreto, ressalvar a situação sem determinar a devolução dos recursos glosados pela DAT. Desse modo, divirjo dos opinativos e voto. 1. Pela regularidade das presentes contas, ressalvando as despesas comprovadas por meio de recibo simples, notadamente em relação às despesas de locação de imóveis e de teleprocessamento. E 2. Para que seja expedida a recomendação aos jurisdicionados para que observem as exigências da Resolução 28 de 2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011, em especial quanto às falhas formais detectadas, bem como no que se refere à necessidade de apresentação das faturas de execução de serviços e contratos de locação de imóvel, seja com pessoa física e ou jurídica. A matéria está em discussão. Apenas para corroborar o voto de Vossa Excelência, me parece que a forma normal de comprovação de aluguel era justamente por meio do recibo, né? Então é um pouco curiosa a insurgência da DAT, o que eu antecipo então minha absoluta convergência com a proposta de Vossa Excelência. A matéria ainda está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 1170-8413, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e a APAI de Ribeirão do Pinhal. A unidade técnica e o órgão ministerial concluíram pela regularidade com ressalva e recomendações. Desse modo, em consonância com os opinativos, voto pela regularidade das presentes contas com ressalva em relação às despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e falhas no processo de prestação de contas ao concedente, além das recomendações sugeridas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 124.102.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e a APAI de Japira. A unidade técnica concluiu pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. O Ministério Público acompanhou o opinativo técnico, acrescentando a necessidade de aplicação de multa. O voto, tendo em vista a ausência de materialidade e dano ao erário ou quaisquer fatos que tenham prejudicado a execução do objeto conveniado, em consonância com os precedentes dessa Casa e com o opinativo técnico, voto. 1. Pela regularidade das contas, com ressalva em relação às despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e falhas no processo de prestação de contas ao concedente, e não tomada das devidas providências para a instauração de tomada de contas especial.
Perfeitamente. Não tomadas devidas providências para a instauração de tomada de conta especial. E 2, para que seja expedida a recomendação ao jurisdicionado, conforme sugerido na instrução. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 129880/13, eu vou solicitar a retirada de pauta. Retirada de pauta conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo 13469813, trata os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada em Secretaria de Estado da Educação e a Pai de Palmas. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela regularidade das contas, com ressalva e expedição de recomendações. O Ministério Público concordou com o comitativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação de valores previstos no plano e ausência de instauração de tomadas de contas especial pelo concedente, além das recomendações sugeridas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 13536813, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAI de Maringá. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela regularidade das contas, com ressalva e expedição de recomendações e aplicação de multa. O Ministério Público emitiu parecer pela regularidade, com ressalva e expedição de recomendação, conforme instrução, diferindo quanto à baixa relevância da ausência de decisão liberatória ao Tribunal de Contas, por entender ser relevante tal documento, propondo o apenamento com multa. Considerando os precedentes dessa Casa, acompanho parcialmente os opinativos e voto pela regularidade das presentes contas, ressalvando as despesas comprovadas por meio de recibo simples e ateste não ter sido efetuada pela fiscal inicialmente designada no termo de cumprimento de objetivos, acatando ainda as recomendações sugeridas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 14.1864.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Manuel Ribas. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela regularidade das contas, com ressalva e expedição de recomendações. O Ministério Público concordou parcialmente com o opinativo técnico, recomendando a aplicação de multa em face da ausência de decisão liberatória do Tribunal de Contas. Considerando os precedentes, acompanho o opinativo da unidade técnica e voto pela regularidade das presentes contas, ressalvando extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e despesas realizadas fora da vigência do convênio, além das recomendações sugeridas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 5567-7610, versus autos de transferência para reserva remunerada do servidor militar Mário César Muniz Braga, no posto de Major Dentista, na Polícia Militar do Paraná. A unidade técnica verificou que restaram atendidas os requisitos legais relativos à modalidade do benefício, opinando assim pela legalidade e registro do ato. O Ministério Público corroborou com o opinativo técnico, sugerindo, entretanto, a aplicação de multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar 103 de 2005 aos gestores que estiveram à frente da administração do Paraná Previdência, no período em que o servidor recebeu valores a maior a título de proventos, sem que tivessem realizado as correções solicitadas por essa Corte, bem como expedição de determinação ao órgão previdenciário para que proceda a cobrança dos valores indevidamente destinados ao segurado. O voto, com efeito, tendo em vista que restaram saneadas as impropriedades que impediram o registro do ato de transferência do servidor à reserva remunerada, voto pela legalidade e registro do ato de inativação. Deixo, entretanto, de acolher a determinação sugerida pelo Parquê de Contas, entendendo mais adequada a instauração de tomada de contas extraordinária para fins de quantificação dos valores percebidos a maior pelo beneficiário, bem como as respectivas responsabilidades e sanções pelos pagamentos indevidos realizados no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2012. É o relatório e voto. A matéria está em discussão. Vossa Excelência afasta, então, a proposta de determinação. Perfeitamente. Ainda em discussão. Em votação, aprovado.
Processo 41.85.22.16, trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Iretama. Após a instrução do processo, foi possível verificar em consulta ao site desse tribunal que a certidão liberatória pleiteada foi disponibilizada automaticamente via internet ao município, possuindo validade até 20 de agosto de 2016, razão pela qual voto pelo encerramento dos presentes autos em face da perda de objeto nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 20.626616, trata-se de retificação de acórdão proferido no processo que versa sobre o requerimento formulado pelo servidor Mauro Munhoz relativo ao seu abono de permanência. O presente protocolado foi analisado por essa Corte de Contas por meio do acórdão 2.177/16 da primeira Câmara, que decidiu pelo deferimento do pedido com efeitos financeiros a partir de 26 de março de 2016. Ocorre que no dispositivo do referido julgado constou equivocadamente que os efeitos financeiros se dariam a partir de 16 de março de 2016. Assim, voto nos termos parágrafo único do artigo 471 do Regimento Interno pela retificação do acordo, alterando os efeitos financeiros do abono permanência para 26 de março de 2016. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 41.69.6116 trata o presente protocolado de pedido formulado pelo servidor Marcos Tadeu de la Puente de Alpino, ocupante do cargo de analista de controle, em que solicita a verbação de tempo de serviço comprovado através de certidões anexadas, expedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo e pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O interessado requer ainda que a data de seu ingresso no serviço público, com vistas à futura concessão do benefício de aposentadoria, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2013, seja a de 8 de maio de 1985, quando ingressou no Banco do Estado de São Paulo, Banespa, conforme comprova a certidão do INSS juntada aos autos. O servidor, em base ao referido pleito, em voto vencido do conselheiro Cláudio Couto Terrão, em decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos de consulta 88, 79 e 59, na sessão do dia 7 de maio de 14. A DGP atesta que nada consta nos assentamentos funcionais do referido servidor quanto à averbação pleiteada, opinando pelo deferimento do pedido. Em relação ao registro da data de ingresso no serviço público, em 8 de maio de 85, a unidade técnica informou que a Lei 9.717 de 98, em seu artigo 9º, determinou que a competência para orientação e aplicação dos parâmetros e diretrizes para os regimes próprios de todos os entes fica a cargo da União por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, e que o referido Ministério expediu a orientação normativa número 2, de 31 de março de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 2 de abril de 2009, que, em seu artigo 70, prevê quanto às regras de transição que, aspas, na fixação da data de ingresso no serviço público para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os artigos 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na administração pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas. Fecha aspas. Conclui, então, a DGP, portanto, que o fato de o ingresso do servidor na data requerida ter sido na administração indireta, quando o Banespa tinha a natureza jurídica de sociedade de economia mista, impede a sua fixação para fins de data de ingresso, acrescentando que houve ainda interrupção com a posse nesse tribunal, o que também inviabiliza o pleito conforme normativa apontada. Finalmente, destaca o órgão instrutivo que tal entendimento se coaduna com a decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, apresentada pelo próprio interessado. A diretoria jurídica manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pleito, delimitando sua análise ao direito à averbação do tempo de serviço,
por entender não ser o momento apropriado para a discussão acerca da legislação adequada a embasar a aposentadoria do servidor, matéria a ser considerada no momento da inativação, quando então se dará a manifestação jurídica competente. A DIJUR procedeu ao exame do pedido, distinguindo os efeitos da averbação para cada um dos tempos certificados. Quanto ao tempo de serviço prestado a entes privados, incluindo aquele efetivado junto ao Banespa após a privatização, a unidade técnica aponta que o mesmo deve ser contado somente para efeitos de aposentadoria, por força da regra contida no artigo 201, parágrafo 9º da Carta Magna, citada acima. Portanto, a diretoria jurídica é favorável à contagem do tempo requerido nos seguintes termos. 1. Pela contagem do tempo de serviço prestado junto à administração indireta de outros entes federativos para fins de aposentadoria e disponibilidade. 2. Pela contagem do tempo de serviço prestado em iniciativa privada, no qual se inclui aquele prestado junto ao Banco do Estado de São Paulo, no período pós-desestatização, devendo ser calculado pela DGP, somente para fins de aposentadoria. E, em terceiro, pela contagem do tempo de serviço prestado junto à administração direta do Estado de São Paulo para fins de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica, ou das unidades técnicas. Voto. Preliminarmente, afasto nesse protocolado a análise do pleito quanto à data de ingresso do servidor na administração pública para enquadramento nas regras da aposentadoria, em consonância com o entendimento da diretoria jurídica e do Ministério Público de Contas, que, de forma uníssona, entenderam que o item não está abrangido no escopo dos presentes autos, devendo ser apreciado por ocasião da aposentadoria do servidor. Limito a análise, portanto, ao pedido de averbação do tempo de serviço, atestado através das certidões acostadas ao processo. Relativamente ao mérito, no que tange ao escopo do processo, verifica-se a existência, por meio idôneo, de tempo de contribuição não averbado no assento funcional do servidor. Impõe-se